Nós vamos ler o Salmo número 2. Semana passada nós iniciamos uma meditação no Salmo de número 2. Eu gostaria de continuar aqui, ler com vocês e trazer uma reflexão para nós nessa noite. Salmo de número 2. Assim diz a palavra: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor. Exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. É o verso de número 12. Senhor Jesus, obrigado por mais essa tarde. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de louvor, de adoração, de podermos juntos reconhecer tua grandeza, tua obra maravilhosa de salvação. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar a verdade do Natal nas nossas vidas. A presença do Filho, a presença, a vinda do Redentor. Que o Teu Espírito, Senhor, fale conosco e reavive a mensagem do Evangelho dos nossos corações. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos lido o Salmo 2 e nele encontrado a temática: nasceu o Filho do Rei. Como nós vimos, o Salmo de número 2 é considerado um salmo messiânico, ou seja, um salmo que fala de Jesus, de uma forma profética, apontando para o que aconteceria somente no futuro, muitos e muitos anos depois. É claro que todos os salmos têm uma mensagem específica para aquele momento, seja para o povo, seja para o próprio Davi, seja para o contexto da sua época, mas como acontece em muitos lugares nas Escrituras do Antigo Testamento, elas apontam para Cristo, apontam para Jesus. E eu disse também que o verso 7 nos lembra que o Salmo 2 não é só um salmo messiânico, mas é também um salmo natalino, porque fala do nascimento do Filho de Deus. Verso 7
Essa versão deixa isso muito claro. Você é meu filho e hoje é o dia do seu nascimento. É um salmo que celebra a chegada de Jesus, a chegada do Filho de Deus. E tudo o que isso significa para os homens, para o mundo e para todos nós. Hoje, queridos, eu queria... Semana passada a gente praticamente refletiu, se concentrou no verso 7, tentando pensar e refletir tudo que esse versículo significa. E eu gostaria agora de pegar alguns outros temas. Porque a partir do momento que o Salmo 2 celebra a chegada do Filho, o nascimento desse Filho profetizado aqui, nós vamos ter, a partir de agora, aqueles que aceitam, que recebem o Filho, e aqueles que rejeitam o Filho. É muito importante a gente observar isso, porque o que a palavra vai nos dizer é que nós pertencemos a um desses dois grupos. E todos vão pertencer a um desses dois grupos. Aqueles que rejeitam o Filho que chegou, ou aqueles que recebem o Filho que chegou. Vamos primeiro falar sobre aqueles que rejeitam o Filho. O Salmo 2, versículo 2, nós lemos assim: os reis da terra tomam posição. Os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. As palavras aqui são fortes com relação à oposição a Deus e ao seu ungido, ao seu filho, ao filho do rei, como temos visto aqui. Eles conspiram. E como nós temos refletido sobre a mensagem de Natal, eu quero lembrar da ocasião do nascimento de Jesus, lá em Mateus capítulo 2. Nós temos o que aconteceu logo após o nascimento de Jesus. E o que ele precisou fazer, na verdade não ele, mas José e Maria, que tomavam conta de Jesus. Então lá em Mateus 2, a partir do verso 13, nós vemos o que é chamada a partida de Jesus para o Egito. Olha só o que diz aqui. Verso 13, vamos lá. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e durante a noite partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Queridos, a gente vê nessa história triste e trágica, ligada ao nascimento de Jesus, um momento que talvez até passe um pouco despercebido. Mas acontece algo grande aqui, e muito grave. Herodes sabe, por intermédio dos magos, que havia nascido
um tal rei dos judeus. E, por algum motivo, Herodes se sente ameaçado. Ele não quer nenhum rei por perto. Rei dos judeus? Que história é essa? Quem é esse? Por quê? E o fato é que Herodes aqui, a esta história está ligada intimamente ao nascimento de Jesus. Nós vemos Herodes como o representante daqueles que rejeitaram o filho. Rejeitaram, negaram a sua vinda. Agora ele fez muito mais do que isso. O que essa história diz é que ele queria matar Jesus, uma criança. Que mal uma criança poderia fazer a ele, ao seu reino? Ele era o rei. Ele governava aquela região, mas ele se sentia ameaçado. E ele fez algo ainda muito mais cruel e praticamente inconcebível para uma mente moderna, que a gente poderia pensar do que seria razoável um governante fazer, mesmo que sentisse politicamente ameaçado de qualquer forma. Para tentar garantir que Jesus, esse candidato a rei, que não passava de um bebê, fosse morto. Como ele não sabia a sua localização, ele mandou matar todos os meninos que tivessem menos de 2 anos em toda Belém e região. Imaginem a dor, imaginem o que aconteceu, imaginem a reação das pessoas, a tristeza do povo. O evangelista Mateus depois descreve esse clamor, esse choro. E a gente vê o nascimento de Jesus em meio a esse momento de muita crueldade, que ilustra que algo de fato muito importante estava acontecendo e havia uma rejeição muito grande. Como profetizou o Salmo 2. As nações conspiram contra o ungido do Senhor. Eles o querem morto. Eles o querem morto. Eu queria que a gente pensasse e refletisse o que isso tem a ver conosco. A verdade é que aqueles que rejeitam a Jesus, rejeitam o Filho de Deus, fazem isso porque se sentem ameaçados por ele. Se a gente parar para pensar, Jesus vai sempre representar uma ameaça. Sempre vai representar uma ameaça para nós. A questão é se vamos reconhecer quem ele é e aceitá-lo e recebê-lo, ou se vamos rejeitá-lo e deixar que ele seja essa ameaça que nós queremos longe de nós. Jesus pode ser uma ameaça para a vida que nós desejamos levar. Jesus pode ser uma ameaça para os planos que eu tenho para a minha própria vida, para a minha própria família. Jesus pode ser uma grande ameaça para a minha própria vontade, para aquilo que eu sou, para aquilo que eu quero. Jesus pode ser uma ameaça para a minha acomodação, para o meu pecado, e a gente poderia enumerar aqui tantas coisas. Nós deveríamos pensar em quantos não rejeitam a Jesus, o Filho de Deus, consciente e inconscientemente, por ele ser uma ameaça. Porque o Filho do Rei veio para destronar. Isso nos incomoda muito. O ser humano quer o controle. O ser humano quer ser dono de si. Não quer outro rei, outro senhor, seja ele quem for.
O pecado que existe dentro de nós rejeita essa verdade de que há um Senhor. E a gente tem que entender isso e reconhecer isso. Será que Jesus é uma ameaça para nós, como foi para Herodes? Será que nós o queremos distantes de nós? Espero que não. Eu gostaria de ler com vocês agora um outro texto, em Atos, capítulo 4. É uma oração dos discípulos. Atos, capítulo 4, vou ler aqui com vocês a partir do versículo 24. Mas eu queria explicar aqui primeiro o que está acontecendo, o contexto. Eu vou ler isso com vocês. Nós estamos aqui na igreja primitiva, os primeiros cristãos, os apóstolos, Pedro. E eles fazem uma oração. E no meio da oração, eles citam o Salmo número 2. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui. Atos capítulo 3. Um aleijado é curado na porta do templo. Ah, meus irmãos, como isso causa problema. E ele foi curado em nome de Jesus. Pedro e João se encontraram com aquele homem que mendigava, queria um dinheirinho, uma ajuda. E os apóstolos disseram: não temos nada hoje, não temos dinheiro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem que todo mundo conhecia, imagina um templo, um lugar muito frequentado, aquele homem levanta, começa a celebrar, louvar esse nome de Jesus. Gente, isso traz uma confusão. Leia depois com calma capítulo 3. E o povo fica alvoroçado, uns acreditam, uns não acreditam nisso. Pedro diz, por que aquele homem foi curado? Em nome de quem aquele homem foi curado? Ele é preso por causa do tumulto, passa uma noite na cadeia, no outro dia, novamente interrogado. E aí, os líderes dos judeus, enquadram Pedro e João e dizem: olha, chega de confusão. A gente não sabe como é que esse homem foi curado, vamos investigar isso direitinho. Mas vocês estão proibidos de falar no nome desse tal Jesus. Terminou assim a conversa. Vocês são judeus, não são? Então vocês têm que obedecer a gente. Vocês estão proibidos de falar nesse nome de Jesus. Não sabemos o que aconteceu com esse homem aqui, mas chega de Jesus. Eles voltam para casa. A gente fica aqui tentando imaginar o que os discípulos vão fazer. Eles já tinham passado uma noite na cadeia. Estavam começando a correr risco de vida. Jesus morreu em Jerusalém. Esses mesmos homens que disseram para eles assim: olha, nada mais de falar em Jesus, foram os que crucificaram Jesus. Então os apóstolos tinham uma decisão importante para tomar. Eles reúnem a igreja e eles fazem essa oração. Vamos ver. 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Olha só o que eles lembraram na oração. Por que se enfurecem as nações? E os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Versos 7 e 8, capítulo 2, o Salmo 2.
E aí, eles continuam. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E aqui termina a oração deles. Bom, algumas coisas que a gente consegue concluir dessa oração dos apóstolos junto com eles. O que eles concluíram e que nós podemos concluir também? Primeiro, que tudo que eles estavam sofrendo, preste atenção, tudo que eles estavam sofrendo, era na verdade a rejeição ao Senhor e ao seu ungido. O que eles conheciam e lembravam, e que estava escrito lá no Salmo 2, que iria acontecer, eles disseram, está acontecendo hoje, somos testemunhas, é isso que acontece. Os homens e seus líderes rejeitaram o Senhor Deus e o seu ungido, seu Filho Jesus Cristo. Eles estavam reconhecendo aquilo que estava escrito, profetizado. Mas mais do que isso, o sofrimento da igreja, do próprio Pedro, do João, dos primeiros apóstolos, não era uma rejeição a eles, era uma rejeição ao Senhor e a Jesus. O entendimento dessa verdade fez com que eles tivessem de fato força e entendessem a importância da missão que eles tinham de continuar pregando a palavra. E aí, eu gosto muito dessa oração, porque ela termina de uma maneira surpreendente. Eu sempre falo isso para os irmãos quando tem oportunidade. Aqui a gente tem um roteiro de oração muito bom, onde existe um reconhecimento de quem é Deus, do seu poder, o Deus como Criador. E aí você vem a palavra como a base da oração, ou seja, a escritura do Antigo Testamento serve de caminho para essa oração, ou seja, nós estamos falando com Deus aquilo que Deus falou conosco, aquilo que a gente está vendo no mundo. E ali eles conseguem ligar para o que está acontecendo agora. Ou seja, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, líderes de Israel, conspiraram, perseguiram e mataram a Jesus. E eles dizem, e tudo isso estava escrito, mas a conclusão e o pedido deles é o que nos surpreende, é o que me surpreende. Porque se eu estivesse escrevendo essa oração, se eu tivesse que adivinhar o que viria no verso 29, eu diria, agora eles vão pedir o livramento. Agora eles vão pedir, Senhor, cega esses inimigos, destrói esses que nos perseguem, pese a mão, que o fogo do céu caia sobre a cabeça deles, faz justiça. A gente pode colocar um monte de coisa aqui. Porque é o lógico, é o que a gente faz diante disso, de uma coisa tão injusta que é sofrer uma perseguição por causa de Jesus. Mas eles não pedem livramento. O que eles pedem? Senhor, considera as ameaças deles e capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles estão dizendo para Deus, Senhor, como tudo isso está no script,
iria acontecer e vai acontecer. O teu servo foi perseguido e morto, e agora nós que somos discípulos deles, talvez vamos ter a mesma sorte. Nos dá coragem para ir até o fim, para seguir o nosso mestre, para seguir o Senhor e o seu ungido. Fortalece a sua igreja, os teus filhos. É maravilhoso a gente ver isso. Agora, aqui está muito bem representado aqueles que rejeitam o Filho de Deus, o Filho do Rei. Vamos falar alguma coisa agora então sobre aqueles que recebem o Filho, aqueles que aceitam, aqueles que o reconhecem. Lá no Salmo 2, nós lemos lá no verso 12, uma maravilhosa recomendação. Estamos aqui no finalmente desse salmo. E diz assim: beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. E termina assim: como são felizes todos os que nele se refugiam. Aqui há um aviso, meus irmãos. Enquanto há tempo, se submetam, reconheçam, prestem honras ao Filho. Lembra que eu disse que a figura do Salmo 2 é de um príncipe, é do futuro rei, que ou está nascendo ou está fazendo aniversário, e o seu Pai Todo-Poderoso está celebrando. E aí os reinos vizinhos, as pessoas, eles têm a oportunidade de reconhecer o seu futuro rei. Mas as pessoas podem fazer isso ou não. E aqui o texto nos diz: beijem o filho, reconheçam a sua soberania, façam isso enquanto é tempo, se refugiem nele, saibam que ele será o soberano. Feliz, em outras palavras, felizes são aqueles que reconhecem o rei antes que o seu reinado seja estabelecido. E aí eu acho que é nisso que a mensagem do Natal fala tanto ao nosso tempo. Porque a mensagem do Natal é um rei que nasceu, mas é um rei que ainda não tem reinado. E depois a gente vai descobrir que nem na fase adulta de Jesus ele teve reinado. O reinado de Jesus ficou para esse futuro escatológico, para o fim. Ele já foi entronizado, mas o seu reino, ele está chegando a nós, aos poucos. E um dia, ele vem de forma completa. Então nós vivemos exatamente nessa fase em que há um rei, ele ainda não é todo poderoso, mas ele está lá. E nós temos oportunidade agora de reconhecer o seu reinado e sermos seus aliados, sendo seus súditos, ou rejeitá-lo. Esse é o tempo de fazer isso. E esse rei, a cada minuto que passa, ele é mais poderoso. A cada minuto que passa, mais próximo está o seu reino. E haverá um dia em que ele será completamente estabelecido. A pergunta é: nós reconhecemos o rei? Quem hoje já entende que o rei chegou, que o rei nasceu, que ele está aí, e que o seu reino é só uma questão de tempo? Essa é a pergunta. Essa é a mensagem de Natal. Quando a gente procura
os exemplos bíblicos sobre aqueles que recebem o Filho, nós temos que voltar para a história dos chamados magos, ou reis magos do Oriente, que nós cantamos hoje no hino. Lá em Mateus capítulo 2, eu escolhi alguns versículos que resumem a história desses homens e a visita deles a Jesus. Versos 1 e 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Pulando lá para o verso 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Esse texto é tão importante, porque embora Jesus tenha vindo de uma maneira tão humilde, tão simples, mais humilde do que provavelmente a maioria de nós, não teve um lugar para nascer, não teve um lugar para passar suas primeiras horas, não foi recebido nem numa simples hospedagem, não teve nenhuma pompa de rei, nada. Mas era um rei que estava nascendo. Aliás, o rei dos reis, o maior de todos os tempos. O maior até aquele momento e o maior que haveria depois dele também. Estava nascendo ali naquele dia. E como que passando em branco a esse mundo que é um mundo caído, que é um mundo que jaz do maligno, que é um mundo que vai na contramão de Deus. Mas o universo reconhecia que o rei nascia. O mundo criado, que eu gosto de pensar que a estrela que aponta a presença de Jesus é a própria criação que o recebe e o reconhece. Que os anjos que estão presentes no nascimento de Jesus, com o coral celestial, que não foi ouvido pelos reis, nem pelos ricos da época, que poderiam ter músicos à sua disposição para tocar, foi ouvido por pastores. Que bela cantata não deveria ter sido aquela dos anjos, anunciando a chegada do rei. Os anjos, o mundo espiritual reconhecendo a chegada do rei. Mas faltava esse símbolo do reconhecimento humano de que um rei estava entre eles. E é exatamente a história dos magos, dos reis magos, que nos trazem essa marca. Os homens reconhecendo que Jesus é rei. O protocolo, a viagem, o que eles fazem, tudo indica que eles entendiam a realeza de Jesus. E que não era um rei comum. Porque dentro da prática da época, e a gente entende isso até hoje, esse protocolo, se nascia um príncipe de um rei poderoso, os reinados vizinhos precisavam mandar presentes, representantes, dar os parabéns à rainha,
saudar o futuro rei. Seria o protocolo político. Gostando ou não, querendo ou não, tinha que fazer isso. Recentemente, quando o Donald Trump ganhou a eleição, mesmo dia, nas primeiras horas, querendo ou não, aceitando ou não, a Clinton teve que fazer uma ligação e prestar a honra, dar os parabéns. Alguns dias depois, o presidente Obama, lá dos Estados Unidos, teve que fazer uma visita, marcar uma reunião. Gostando ou não, querendo ou não, o futuro presidente dos Estados Unidos estava ali, ele precisava ser reverenciado, parabenizado. Protocolo político. Agora, um rei nasceu naquele dia, e não era qualquer rei. E ali, você tem com a história dos magos, os homens reconhecendo a realeza de Jesus. Vimos a sua estrela. Como assim? Vimos a sua estrela. Como assim? Que rei que tem estrela, gente? Obviamente, esses que prestavam reverência sabiam que não se tratava de qualquer rei. Porque era um rei cuja estrela guiava até a sua presença. Eu não conheço rei nenhum, presidente nenhum, ninguém que tenha poder e que tenha uma estrela que... Mas esse tinha. Que os guiou até onde ele estava. E eles foram lá para honrá-lo e adorá-lo. Prostraram-se diante dele e deram presentes, como se dá a um rei. Com os magos, os reis magos, nós aprendemos qual é a atitude nossa diante da notícia do Natal. Jesus nasceu, Jesus chegou, o rei nasceu. Ou nós o rejeitamos, como Herodes e as outras lideranças e o povo, ou nós o reconhecemos e honramos e nos prostramos e o adoramos como rei que ele é. A gente tem que entender isso. Jesus não é um rei como é a rainha da Inglaterra, uma figuração, uma coisa bonita, um ornamento, alguma coisa para contar história. Não, ele é rei de fato. E ou você reconhece o seu reinado e se prostra diante desse rei e diz: sou súdito, sou servo, estou à disposição, reconheço que és o filho do rei, o herdeiro de todas as coisas. A mensagem do Natal tem que provocar essa reação em nós. Porque se nós não tivermos no time dos reis, magos que adoraram a Jesus, nós estaremos entre aqueles que o rejeitarão. Isso tem que ficar muito claro para cada um de nós. De que forma temos reconhecido Jesus como rei? Aqueles homens deram presentes. O que damos ao rei? Como prestamos nossas homenagens ao rei? O que temos nós a dar a ele, a não ser as nossas próprias vidas? De uma forma completa e integral. E eu queria terminar com um texto de Apocalipse. E o Apocalipse é um desses livros e textos que vão contemplando o fim, aquilo que está adiante de nós. Nós lemos muitos textos que falam de coisas que estavam atrás de nós, pertencem ao passado, mas Apocalipse fala de muitas coisas que pertencem ao futuro, que estão adiante de nós.
Então, em muito, o Apocalipse vai nos revelar o tempo em que o reino já chegou e que o rei já está reinando de uma forma completa e que tudo aquilo que foi profetizado é, de fato, concretizado na história. E aqui no capítulo 2, quando o anjo, o próprio Cristo, fala às igrejas, recomendando a cada uma delas, nós temos aqui, no final de uma dessas cartas, algo que nos chama a atenção, verso 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Bom, primeiro que o Apocalipse está citando o Salmo 2. Ele está falando desse tempo em que o ungido receberá as nações por herança. E ali no verso 27 do Apocalipse a gente vê exatamente o versículo lá do versos 9 do Salmo 2, onde diz que ele as governará com cetro de ferro e despedaçará como a um vaso de barro. Que, em outras palavras, há um tempo em que esse rei e o seu reino será estabelecido, e todo esse poder que um dia rejeitou a Jesus será esmagado como se fosse um vaso de barro. Nós não vivemos esse tempo ainda. Isso é um tempo futuro. Nós vivemos um tempo em que as autoridades e aqueles que o seguem pensam que é possível rejeitar a Deus e ao seu ungido. Pensam que existem outros poderes, os poderes humanos. E nós, na semana passada, lembramos até de Satanás, que reclamava para si o poder sobre as nações, mas há um momento em que todas essas autoridades, ou pretensas autoridades, serão destronadas. E destruídas e esmagadas como se fosse um vaso de barro, não vale nada. Mas o Apocalipse diz uma coisa aqui muito interessante. Ele diz que aqueles que seguem a Jesus vão compartilhar do seu reinado. Jesus está dividindo o seu reinado com os seus seguidores. É isso que está sendo dito aqui. Que se nós somos seus seguidores, estaremos junto com ele. Ele vai compartilhar conosco o seu reinado e sua autoridade. E é claro, isso só faz sentido para nós se a gente entende o que é estar em Cristo, unido com Cristo, sendo um com Cristo. E aí, queridos, é a questão da fé. Hoje nós somos aliados de um rei que ainda não impôs a sua força. É como um rei que está chegando. Ele já venceu e ele está voltando da batalha para estabelecer o seu reino. E nós somos seus aliados. Quando ele chegar a estabelecer o seu reino, nós estaremos, por fim, seguros e vamos participar do seu reino porque somos seus aliados. Agora, se nós o rejeitamos e não o reconhecemos como um rei, quando ele chegar, nós vamos prestar contas disso. E vamos ser esmagados com todos aqueles que rejeitaram o Filho do Rei. E o verso 28 ainda fala que como a cereja aqui do bolo, que o Apocalipse é muito difícil de interpretar e tem várias possibilidades. Mas termina dizendo que aqueles que são aliados do rei ainda vão receber o quê? A estrela da manhã. Qual
qual o rei que tem estrela para dar? Ah, tem um, né? Tem um rei que tem estrela. E ele vai compartilhar conosco o seu reinado e a sua glória, se nós o reconhecermos. Então, minha palavra para nós hoje, meus irmãos, é que a gente tenha a absoluta certeza e faça uma reflexão muito séria. Se nós pertencemos àqueles que reconheceram a chegada do rei. Só existem dois tipos de pessoas nesse mundo, dois grupos. Os que aceitam e recebem o rei e o reconhecem como rei, e aqueles que o rejeitam. Onde nós estamos? Quem nós somos? Quem é Jesus para nós? De que forma temos reconhecido o seu reinado? Que reverência prestamos a ele? Que presentes demos a esse rei que nasceu? São perguntas sérias para que a gente sonde o nosso coração. Que o Espírito Santo não permita que o pecado que há em nós nos faça rejeitar Jesus. Porque Jesus é uma ameaça a todo o pecado. Jesus é uma ameaça a toda a tentativa de controle. Seja o pequeno controle que você quer ter sobre sua própria vida, seu destino, Jesus é uma ameaça. E se você não reconhecer isso e receber Jesus como seu Senhor, você vai rejeitá-lo. Porque Ele não vai deixar que você seja Senhor da sua própria vida, Senhora da sua própria vida. Abaixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Senhor. Depois eu vou pedir ao grupo de louvor que, se fosse possível, a gente cantar o hino que nós cantamos hoje, novamente, de Natal. Ele fala muito sobre reconhecer o Rei. Senhor Jesus, é verdade que o tempo todo te chamamos de Senhor. Dizemos que és o nosso Rei, cantamos isso, lemos assim confessamos. Mas o que nós queremos saber é se as nossas vidas refletem essa verdade. Que nós temos um Rei e nós esperamos o seu reinado. Que a nossa atitude seja aquela daqueles que te buscam. Daqueles que seguem a tua estrela. Daqueles que se prostram, humilhados diante do ungido, do escolhido, do Filho de Deus. Que a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa palavra, as nossas atitudes, o nosso coração demonstre que estamos submissos ao Rei e que não nos curvamos a nenhum outro Rei, a não ser a Jesus. Ó Deus, quebranta o nosso coração. Abre as nossas mentes. Que a cada dia, cada verdade do Evangelho se torne mais clara a nós.
para que possamos compartilhar com o mundo a verdade da tua salvação e do teu reino. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.